No ar, mais um jornal com a credibilidade Bandeirantes. Sobe de novo o preço dos combustíveis. Intervenção em Alagoas pode sair a qualquer momento. Presidencialistas e parlamentaristas se preparam para o embate final. Maguila não perdoa, derrota Gambiaço e mantém o título sul-americano. São os destaques da edição de hoje do Jornal da Noite. Um instante só. Segunda-feira, 14 de março. Veja agora no Jornal da Noite o resumo de algumas das principais notícias do dia. Na Colômbia, o Partido Liberal do presidente Virgílio Barco está vencendo as eleições municipais em 427 cidades, mas a disputa está apertada. A oposição, feita pelos sociais-conservadores, já conquista 415 prefeituras, inclusive a da capital, Bogotá. Os trabalhadores do Canal do Panamá entraram em greve hoje. O governo panamenho não tem como pagar seus 20 mil funcionários públicos porque o país está sem dinheiro. Os bancos fecharam para saques há mais de 10 dias. Acabou a trégua entre Irã e Iraque na Guerra das Cidades. O Irã realizou ontem um ataque de artilharia na fronteira dos dois países. E hoje de madrugada, o Iraque lançou 6 mísseis contra Teherã. 20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. O líder soviético Mikhail Gorbachev chegou hoje a Belgrado para uma visita de 5 dias. Ele foi ver de perto o comunismo independente iugoslavo e deverá assinar uma declaração conjunta com os líderes locais, garantindo que a União Soviética vai respeitar a soberania e a integridade territorial da Iugoslávia. Na Baixada Santista, em São Paulo, a epidemia de leptospirose, doença transmitida pela urina do rato, é a mais grave dos últimos anos. 7 pessoas já morreram e 61 adquiriram a doença neste primeiro trimestre. Na região, há 5 ratos para cada habitante e as autoridades sanitárias estão preocupadas. Em Brasília, representantes de associações de pais de alunos reunidos no Encontro Nacional discutiram a questão do aumento das mensalidades escolares. Eles acreditam que o decreto que liberou as taxas é inconstitucional e, por isso, precisa ser revogado. O dia na Constituinte. A questão do direito de greve dos funcionários públicos provocou hoje mais um buraco negro na Constituinte. Houve protestos nas galerias, mas a discussão vai continuar. A mobilização dos servidores foi grande. Antes da votação, foram à busca de um apoio ilustre, o apoio do presidente da Constituinte. Depois, seguiram para as galerias, onde torceram e esperaram muito. O doutor Ulisses só começou a votação no final da tarde, para ter certeza de que haveria número e acordo. Ele sabia que a Constituinte beirava mais um buraco negro. A espera não resolveu. A Constituinte acabou caindo em mais um buraco negro. A última emenda que faltava para ser votada não passou. Ela assegurava os direitos de greve e sindicalização aos servidores públicos, exceto aos que trabalham em ministérios militares. A maioria até que disse sim, mas não foi maioria absoluta. Deu 257 votos contra 85. Quem perdeu a viagem reagiu imediatamente. Nas galerias, os servidores ficaram de costas para o plenário, em sinal de protesto. A Constituinte vai ter que esperar agora 48 horas para sair desse buraco. É o prazo que tem o relator Bernardo Cabral para apresentar uma proposta alternativa. Enquanto isso, continua a votação dos artigos seguintes. Outras decisões de hoje na Constituinte. Os portadores de deficiências terão direito a uma parcela dos empregos públicos. A Constituinte também aprovou a aposentadoria proporcional para o servidor público, do homem aos 30 anos e da mulher aos 25 anos de serviço. Nos termos da emenda aprovada, a aposentadoria voluntária poderá ocorrer aos 65 anos para os homens e aos 60 para a mulher, proporcional ao tempo de atividade. Pois é, e com essas votações, a Constituinte se aproxima agora do dia D. Sistema e governo e tempo de mandato do presidente Sarney podem ser decididos ainda esta semana. As negociações e os preparativos para o embate final. Você acompanha daqui a pouco no bloco do Noticiário Político. Esta é uma semana decisiva para a Constituinte. Até sexta-feira deve ser votado qual será o sistema de governo. E fórmulas das mais variadas é o que não faltam. Os constituintes que se preparem.
A guerra entre presidencialistas e parlamentaristas promete ser muito feia. É que ninguém quer abrir mão. Se forem somados os votos que cada grupo está contando para a votação em plenário do sistema de governo, vão dar mais de 600 ao todo, para apenas 559 constituintes. Os presidencialistas já estão se preparando. Hoje foi fechado um acordo entre eles para a votação em plenário. 353 constituintes, nem todos presidencialistas, assinaram a emenda do senador Humberto Lucena, de presidencialismo, com o Congresso fortalecido. A emenda deixa a questão do primeiro-ministro para os destaques à parte. Posteriormente, se o texto vier a ser aprovado como nós pensamos, vai haver uma série de sugestões no sentido de alterar o texto para abrir um processo que poderia, a longo prazo, reintroduzir, então, o parlamentarismo no Brasil. Já os parlamentaristas não querem essa mistura de emendas presidencialistas e parlamentaristas. Eles estão se armando para aprovar em plenário a emenda do deputado Egídio Ferreira Lima, que garante o parlamentarismo puro. Vocês acham que nós vamos, nessa altura, criar aqui o samba do crioulo doido? Um negócio chamado parlamentarismo, que é, ao mesmo tempo, presidencialista? Não dá. Enquanto a guerra não começa, o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, vai tentando acalmar os ânimos dos dois grupos. Essa semana ele conversa com parlamentaristas e presidencialistas, a começar pelo presidente Sarney, amanhã cedo. O presidente da República, no Brasil ou em qualquer nação, tem uma liderança nacional, não há dúvida nenhuma. De maneira que ele, como qualquer cidadão, se interessa pela Constituinte, se interessa pelo sistema de governo e outros assuntos mais. Mas o deputado José Lourenço, líder do PFL na Câmara, teve uma conversa ao pé da mesa do presidente Sarney hoje no Planalto. Levou uma pesquisa que aponta a vitória do presidencialismo na Constituinte por mais de 300 votos. Sobre a duração do mandato, Lourenço desconversou e disse que não se tocou no assunto. E na luta pelo presidencialismo em 5 anos, o governo Sarney foi buscar reforços. O novo assessor especial para assuntos políticos do Planalto é o ex-deputado Thales Ramalho, que tomou posse hoje. Com a saída do embaixador Rubens Recupero, o cargo de assessor da presidência ficou vago por aproximadamente 6 meses. Thales Ramalho deixou o Tribunal de Contas da União e ficou encarregado da negociação política entre o Palácio do Planalto e a Constituinte. O novo assessor foi um dos articuladores da nova república, tem bom trânsito no meio político e mantém um bom relacionamento com os militares. Thales Ramalho é um moderado e acredita num diálogo conciliador com a Constituinte. A posse foi marcada pela presença de políticos do Centrão. A escolha do nome de Thales Ramalho é mais um esforço da presidência de entrar em acordo com a Constituinte antes da votação de mandato presidencial e de regime de governo. A proposta do Palácio do Planalto é um presidencialismo mais fraco, ou um presidencialismo parlamentarizado e mandato de 5 anos para o presidente José Sarney. Eu só aceitei esse lugar porque acredito nisso. Thales Ramalho é um nome que se sobrepõe a todos nós. E, portanto, ao vê-lo hoje ao lado do presidente Sarney, isso me alegra e alegra meu partido, a minha bancada e todos os parlamentares que compõem a Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que hoje se sentem mais engrandecidos ao ver o Thales dentro desse palácio. O sistema de governo é um assunto que promete muitas conversas durante a semana entre os parlamentares. Em São Paulo, o deputado Luiz Inácio Lula da Silva disse que se o parlamentarismo vencer, ele será candidato a primeiro-ministro. E fez questão de deixar uma coisa bem clara na questão do sistema de governo. Agora é importante se lembrar de que está sendo feita uma articulação pelo Dr. Ulisses Guimarães, ou acredito que pela cúpula do PMDB, com a cúpula de outros partidos políticos, e por que não dizer, quem sabe até pela cúpula do Palácio do Planalto, para tentar agradar tanto Ulisses quanto Sarney, ou seja, parlamentarismo por 5 anos. As coisas não estão muito claras ainda, mas se for para votação, eu acredito que vai dar presidencialismo. Todos os países democráticos da Europa são parlamentaristas e estão resolvendo seus problemas, como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, caminhando e se desenvolvendo muito bem. Na América Latina domina o presidencialismo e, coincidentemente, é um continente onde existem golpes, ditaduras militares, regime de exceção, renúncia. O senhor defende o parlamentarismo ou o presidencialismo? Presidencialismo, meu bem. Por quê? Parlamentarismo, nós teremos um gabinete cada semana. Mas nesta semana os encontros políticos não se restringem apenas a Brasília. Veja com José Augusto Ribeiro. Mesmo que a Constituinte esteja votando as questões mais candentes, como o parlamentarismo ou a duração do mandato do presidente da República, Brasília, nesse próximo fim de semana, vai ter que dividir a condição de capital política do Brasil com outra cidade. Essa outra cidade é Goiânia,
onde estarão reunidos com o governador de Goiás, Henrique Santilo, os representantes de pelo menos 10 governadores de estado e algumas das melhores cabeças da inteligência econômica do Brasil. Para que essa reunião, governador? Bem, parte do princípio de que qualquer que seja o tempo de mandato do presidente da República ou o sistema de governo adotado pela Assembleia Nacional Constituinte, estamos necessitando de um programa emergencial para o Brasil. Todas as questões são urgentes hoje no Brasil, há uma dificuldade econômica que está se agravando a cada dia, isso está se refletindo na área política e se estabeleceu um ciclo vicioso de interferência. A instabilidade política também impede que se tenha um programa econômico eficiente. O que se pretende aqui em Goiânia, nos dias 18, 19 e 20, é uma reunião preliminar da área técnica, constituída por representantes de vários governos estaduais, representantes de várias entidades de peso na vida nacional e expressões maiores do mundo econômico do país, para estabelecerem um programa, uma proposta preliminar. Essa proposta preliminar, que significará um denominador comum estabelecido por estes representantes, será posteriormente levada às áreas políticas. A intervenção federal em Alagoas pode acontecer a qualquer momento. O Tribunal de Justiça do Estado, em reunião secreta esta tarde, decidiu solicitar a intervenção ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo recebe o processo e o encaminha ao presidente da República, a quem cabe decretar a intervenção. Na sexta-feira terminou o prazo dado ao governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, para pagar os salários dos marajás do Estado suspensos há um ano. Os momentos finais que antecedem a decisão da Constituinte sobre o tempo de mandato do presidente Sarney estão mexendo também com os nervos dos empresários. O presidente da Fiesp, Mário Amato, fez hoje uma grave advertência aos políticos. O álcool e a gasolina subiram de preço de novo. Confira a seguir no bloco das notícias econômicas. O presidente da Fiesp voltou a defender um plebiscito para o sistema de governo e aproveitou para fazer um alerta. A crise econômica vai se agravar se os problemas políticos não forem resolvidos logo. Foi hoje de manhã, durante o Fórum Informal de Empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O fórum contou com a participação do ministro da Habitação, Prisco Viana. O ministro veio à Fiesp para assinar um convênio que vai garantir a construção de 60 mil casas populares no interior de São Paulo. Só que a visita à Fiesp aconteceu estrategicamente bem na hora do encontro do Fórum Informal, que reúne empresários de todos os setores da economia. E justamente hoje, um dos assuntos do fórum era o sistema de governo e o tempo do mandato presidencial. Com a visita de Prisco Viana, a reunião foi suspensa. Mesmo assim, o ministro não deixou de dar o seu recado. O presidente está convencido, como ele, a maioria da Assembleia Nacional Constituinte, de que a transição só se completa com normalidade com um mandato de 5 anos. Mas o recado do ministro não sensibilizou os empresários. O povo brasileiro hoje, a população brasileira, tem que votar no presidente da República esse ano. Já para o presidente da Fiesp, Mário Amato, sistema de governo e tempo do mandato não são assuntos para serem discutidos agora. Isso porque o país tem problemas muito mais sérios para enfrentar, como, por exemplo, a recessão, que, segundo ele, já está aí. Se nós continuarmos nesse processo político dolorido, nessa transição dolorida, e não chegarmos a acordo com a nossa dívida interna, nossa dívida externa e soluções dos problemas políticos, o Brasil entrará numa recessão muito perigosa. Modificação de sistema político, modificação, uma eleição assim em cima da hora, ainda onde não tem uma Constituição, isso criaria mais tumulto e isto nós precisamos de um pouco de tranquilidade. É um pedido que nós fazemos aos políticos, que eles ponderem, que estudem com carinho e nos dê possibilidade para podermos trabalhar para o desenvolvimento do Brasil. O sistema de governo então deveria ficar para depois? Eu acho que isso é uma coisa que deve ser consultado o povo. Antes de deixar a Fiesp, o ministro Prisco Viana voltou a falar com a imprensa. Ele também defendeu um plebiscito. Um plebiscito sobre o sistema de governo, acredito que seria uma solução na medida em que os constituintes não receberam do povo a delegação para mudar o sistema de governo, para deixar de serem legisladores e se transformarem em governo. Mas apesar de todas essas discussões, líderes empresariais de todos os setores da economia continuam divididos. Uns defendem 5 anos para o presidente Sarney, outros defendem apenas 4 anos.
Uns querem presidencialismo, outros defendem o parlamentarismo. E amanhã, às 9 da noite, aqui na Fiesp, o Fórum Informal volta a se reunir para discutir todas essas questões e também essa proposta da Fiesp que defende um plebiscito para consultar a população sobre o sistema de governo e tempos de mandato para o presidente Sarney. E pode ser até que amanhã mesmo saia uma posição, um consenso do Fórum Informal sobre essas questões. O reajuste dos combustíveis em vigor desde a meia-noite foi diferenciado. Variou de 16% a 20%. O litro da gasolina subiu para 64 cruzados e 30 centavos. O do álcool foi para 42 cruzados. E o do diesel passa a custar 29 cruzados e 40 centavos. Quanto ao gás de cozinha, o botijão de 13 quilos custa agora 310 cruzados. Mais uma grande quantidade de cocaína é apreendida em São Paulo. Morre no Rio o músico Chico Mário, irmão do Enfio. Maguile Gambiasso, o argentino, beija a lona. São os nossos próximos assuntos. Daqui a pouquinho. Até já. 2 meses depois da morte do cartunista Enfio, morreu hoje no Rio o irmão dele, o músico Francisco Mário de Souza. Fíligo, assim como o Enfio, Chico Mário foi contaminado pelo vírus da doença numa transfusão de sangue. Ele será enterrado amanhã às 5 da tarde no cemitério de São João Batista. Depois de 2 meses de trabalho e investigações, as polícias de Manaus e de São Paulo conseguiram desbaratar uma quadrilha de traficantes de drogas. 2 membros da quadrilha, Chicão e Cupim, foram presos em Manaus. E em São Paulo, a polícia prendeu o peruano Aristides Padilha, que estava com 45 quilos de cocaína. Essa cocaína era refinada em Iquitos, no Peru. Daqui seguia de barco até Manaus e depois até Belém. Chegava a São Paulo por avião. De São Paulo, a coca era embarcada para o México e depois para os Estados Unidos, onde seria distribuída via Miami. A prisão do traficante foi possível graças a um alerta da Polícia Federal em Manaus, que já sabia que Aristides Aguirre tinha laboratórios de refino de coca no Peru. Mas Aguirre, que atua no tráfico de drogas há quase 3 anos, negou todas as acusações. Eu nunca segurei, nunca toquei e nunca vi. A polícia foi que viu a maleta, mas eu não olhei.